Do desemprego, cartelas premiadas estão sendo vendidas para garantir renda extra em bairros populares em Salvador. Quer ficar por dentro de tudo? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 719-8155-3258 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. É informação e inovação. É Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole FM. A partir de agora, você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo, portão de embarque 101,3. E boa viagem. 10h10, Lara Kertz. E a Claudinho, bom dia a todos aí, ouvintes da nossa querida Rádio Metrópole FM. 10h10, dia 11/11/2021. E a gente começa agora mais um programa aqui até às 11 junto com vocês pra gente aprender, dividir e compartilhar boas informações. Aqui, ó, tô de repelente, que o bicho tá pegando aqui. As muriçocas desse estúdio preto tá luta. Vejam só, pessoal, vocês ouvem que a gente fala muito sobre histórias aqui. Histórias de destinos, histórias dos bairros. Ontem, por exemplo, fizemos um programa maravilhoso sobre a história do bairro de 2 de Julho, com o professor Roberto Pessoa. E hoje eu tenho aqui um colaborador das pautas de quarta-feira, mas que está aqui numa quinta, exatamente porque nós não vamos falar de bairro, mas nós vamos falar sobre a história de um dos destinos turísticos mais importantes do nosso estado, que é Ilhéus. Ilhéus, que é um destino da Costa do Cacau, né? Não sei nem se fala mais assim, mas enquanto eu era funcionária da Bahia Tussa, a Bahia era dividida em zonas turísticas, em costas, e a Ilhéus estava dentro da Costa do Cacau, um dos lugares disputadíssimos e desejadíssimos pelos turistas baianos e também pelos turistas nacionais e internacionais. Sei que com o avanço aí do interesse pelo turismo doméstico, especialmente nesse momento de pandemia, Ilhéus tem tido seu destaque, inclusive tem mostrado um destaque no segmento de chocolates, né? Participando de feiras internacionais e ganhando prêmios excepcionais. Então, a gente que gosta de valorizar o outro, a grama do vizinho, que é sempre mais verde do que a nossa, né? O vinho de fulaninho que é melhor do que o nosso, o queijo de não sei quem que é melhor do que o nosso, o chocolate francês, o chocolate esse ou aquele, enfim. Quero dizer a vocês que o chocolate baiano é premiado. E é premiado porque ele parte dessa história do cacau, de lá de Ilhéus. E hoje, o nosso querido professor Murilo Melo, que é professor de história, mas que é um estudioso em algumas regiões do interior da Bahia, em projetos que ele realiza junto com a UFBA, ele tem um estudo aprofundado sobre a história do cacau e a história de Ilhéus. E hoje ele vai dividir um pouco dessa história comigo. No segundo bloco, para contribuir com a participação dessa aula de história que ele vai dar para a gente sobre Ilhéus, nós vamos trazer um guia de turismo que está lá em Ilhéus e que vai mostrar para a gente como é essa relação dessa potencialidade turística que nasceu do cacau e que se desenvolve hoje e que torna Ilhéus um destino ainda mais atraente por essas questões. Então, o meu entrevistado de hoje é o professor Murilo Melo, a nossa pauta é Ilhéus, e eu espero que vocês aprendam e curtam muito essa entrevista de hoje. Cláudio Sacramento, tudo bem por aí? Tudo beleza, Eu tô Lara. tão feliz de voltar e te ficar vendo. Só não gostei de uma coisa muito, que esse negócio aqui das câmeras. Eu sou pequena, aí eu, sabe? Aí se eu fico te vendo assim, só te vejo o seu olho. Vamos um livro pra você. Eu acho que eu vou fazer assim, ó, pra ver se... Mas aí por idade briga, né? Deixa briga. quieto. Cláudio, quem quiser participar do programa hoje, o que é que tem que fazer? Liga pra gente, o telefone é o 35055000, nosso WhatsApp é o 981553258. Estamos também ao vivo pelo youtube.com/portal Metro 1 e não esqueça de baixar o nosso aplicativo e interagir com a gente. Isso, aí tô aqui passando repelente, gente. Opa! O aplicativo da Rádio Metrópole é gratuito e você baixa agora aí no seu celular, Android ou iOS, e por lá você acompanha a Metrópole, lendo, ouvindo, assistindo e, claro, mandando mensagens pra gente. Quero lembrar também que hoje é dia do Jornal da Metrópole. A matéria de capa fala sobre Fora do Plano. Grandes redes nacionais avançam sobre o mercado de saúde da Bahia, mas não confirmam se vão atender Planserve, plano com mais de 50 mil beneficiários no estado. Essas e outras notícias aqui no nosso Metro 1, que pelo site, pelo WhatsApp da rádio, você escrevendo a palavra jornal, entra no WhatsApp da rádio, 981553258, escreve a palavra jornal. Não escreve meu jornal, quero jornal, mande jornal, não. Escreve só jornal em 10 segundos. O jornal está na íntegra no seu WhatsApp e você fica aí mais bem informado ainda com as nossas matérias feitas com muito carinho aqui para a nossa equipe de redação e jornalismo.
Professor Murilo Melo, muito bom dia. É um prazer ter você aqui de novo e agora ao vivo, melhor ainda. Pois é, Lara, eu que agradeço o convite, viu? Sempre bastante significativo estar aqui com vocês, levando a palavra para tanta gente, né, que aprecia a rádio. Bom, vamos falar um pouco sobre a história de Ilhéus, né, sobre a história principalmente do cacau, que é um divisor de águas dentro da história de Ilhéus, né? Ilhéus a gente pode considerar que é uma antes do cacau e vai se tornar outra, né? A história de Ilhéus, como quase que toda a história das regiões brasileiras, começa com as capitanias hereditárias. Ilhéus, diferente do que a maioria das pessoas entendem, nunca pertenceu à Bahia, Lara. A gente vai começar aqui com essa fala mais polêmica. Que história é essa aí? Pois é, Ilhéus nunca foi Bahia, né? A capitania da Bahia, que é a capitania da Bahia de Todos os Santos, quando a gente for repartido em capitanias hereditárias para tentar proteger o nosso litoral, garantir essa posse, né? Impedir as invasões francesas e de outros estrangeiros e fazer com que essa nova colônia portuguesa, esse novo mundo começasse a prosperar, gerar lucros, né? O Brasil vai ser dividido em faixas de terra chamadas capitanias hereditárias. A capitania da Bahia, nós que somos filhos do recôncavo, né? A capitania da Bahia era uma capitania própria, a capitania da Bahia de Todos os Santos, que vai ter como capitão donatário Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus era um outro mundo, Ilhéus era uma outra capitania, nunca foi Bahia. Ilhéus passou mais de 200 anos sem ser Bahia. Ilhéus só vai ser Bahia em 1761. E quando Ilhéus... Aí, meu Deus. Ô, Puridade, bota uma foto do mapa da Bahia aí pra mim, pra eu saber como é que arranca Ilhéus. Porque é meio no meinho ali da área litorânea, ela tá meio no meio. Como é que tira aquele pedacinho? Perfeito, Lara, perfeito sua compreensão geográfica aí. Nem Ilhéus, nem o que está mais ao sul, que era Porto Seguro, também não pertencia. Também não era. E essa parte oeste também não pertencia. A gente vai, digamos, eu vou colocar aqui entre aspas, ganhar de Pernambuco uma parte do território. A Bahia era muito menor do que é hoje. Muito menor do que é hoje. Ao longo do tempo, a gente foi anexando Porto Seguro e anexando Ilhéus, uma parte do oeste, e a Bahia se tornou esse território extremamente grandioso territorialmente, né? Culturalmente, territorialmente. A Bahia nunca teve esse tamanho. Agora vem cá. Isso significa dizer que Porto Seguro e Ilhéus faziam parte de outros estados brasileiros, como Minas, ou era uma capitania, ainda não havia essa divisão? Não existia a nomenclatura estados. Estados é uma nomenclatura bastante moderna. O mundo, a história é um eterno devir, ela está sempre se alterando. Então, o que a gente chama hoje de estado, guardando as devidas proporções, eram capitanias, sim. Né? Se a gente colocar estado com o nome de capitania, Ilhéus era um outro, não era um baiano, quem nasceu em Ilhéus não era baiano. Eu falo isso para os cidadãos de Ilhéus, eles não acreditam, é sério, professor? Eu falei, é sério, só vai acontecer isso no século XVIII e a partir da segunda metade do século XVIII. Isso é muito interessante. Nara, a Bahia nunca foi Nordeste. A gente coloca a camisa baiano, nordestino. Nunca fomos Nordeste. E éramos o quê? Até a década de 50 a gente era a região leste, junto com Minas Gerais, região leste. Quando meu pai nasceu em 1950, meu pai não era nordestino. Até porque ele não nasceu também na Bahia. Mas enfim, era uma região leste. Nordeste. Existe um livro interessantíssimo de Durval. Ele traz um livro bastante interessante, que era a leitura obrigatória na UFBA, que é A Invenção do Nordeste, como o Nordeste foi inventado. Isso é fabuloso, essa discussão, né? Porque a gente naturaliza tudo. Você nasceu, eu nasci, todos nasceram com as regiões já justapostas com as capitais, e nem sempre foi assim. Um dia a Brasília não foi a capital, um dia a Bahia não foi Nordeste, um dia Ilhéus não foi, e as coisas vão se transformando, né? Enfim, Ilhéus vai ser uma capitania hereditária, né? O capitão donatário que vai receber Ilhéus, né, no qual vai emprestar o seu nome, né, São Jorge dos Ilhéus, Jorge Figueiredo, era um homem, talvez dos capitães donatários, fosse o que tivesse mais posse, muito mais do que o que recebeu a Bahia de Todos os Santos, né? E Ilhéus, no começo de tudo, quando Portugal resolve dividir o Brasil em capitanias hereditárias, e cada capitão donatário recebe uma, o capitão donatário de Ilhéus tinha muito mais poder aquisitivo do que o da Bahia de Todos os Santos. Ilhéus nasce na frente. Ilhéus já vai ter 100 engenhos de açúcar. Você recebia a capitania hereditária
com a obrigação de plantar açúcar, que era um produto que valesse a pena você fazer esse translado pelo Atlântico. Você deveria desenvolver algo aqui que valesse a pena essa viagem custosa, cara. Então você não veio para cá para desenvolver qualquer coisa. E o açúcar era algo extremamente valioso. Você encontra açúcar até em inventário. Alguém morria e deixava sacas de açúcar para filhos. Só para as pessoas terem noção, açúcar sempre foi um artigo de luxo, né? Então o que é que acontece? Ilhéus estava na frente. 6 engenhos de açúcar, Mendes Sá, quem está nos ouvindo aqui, Mendes Sá que vai ser o 3º governador-geral. Antes dele ser governador-geral, inclusive ele vai receber uma Seis-Maria de Ilhéus. Ilhéus era um lugar que tinha tudo para continuar com esse desenvolvimento social, econômico, mas depois da saída de Jorge Figueiredo, na realidade, nunca assumiu Ilhéus. Ele nunca assumiu enquanto pessoa física. Ele colocou representantes dele para assumir Ilhéus, que é o caso de Francisco Romero. Então, Ilhéus começa como capitania hereditária, Ilhéus vai se desenvolver absurdamente, mas já no século XVII, a partir do final do século XVI, no início do Brasil, ou seja, Ilhéus talvez tenha perdido o bonde da história, se a gente considerar o bonde da história, esse progresso econômico, esse progresso social, se a gente usar isso como referencial, Ilhéus até o final, a metade do século XIX, não vai aparecer de uma maneira potentosa em relação à história do Brasil, ela não vai ter a primazia da história do Brasil. E é o cacau que vai colocar Ilhéus de novo no cenário brasileiro e mundial. Né? Ilhéus vai ser, se a gente pegar um recorte de Ilhéus, né, regional, vai ser a maior produtora do cacau do mundo em determinados momentos. O Brasil vai ser o 2º maior produtor de cacau. E como é que essa história do cacau começa? Como é que tudo começa? O cacau, ele tem origem na Mesoamérica. O cacau sempre foi desenvolvido pelos astecas, né, pelas populações mesoaméricas, pelas populações ameríndias. O Theobroma cacau. O que é Theobroma cacau, professor? Theo é Deus, né? Broma é alimento. Ele sempre foi considerado o alimento dos deuses, né? Algo extremamente valioso. Inclusive, para os astecas, o cacau era uma moeda. Você podia adquirir através do escambo, através de trocas, produtos com o cacau. Só isso era a importância da semente do cacau. E ele era uma bebida alucinógena, uma bebida... Não era bebido como a gente... Hoje a gente come em barras, né? A maioria da população come em barras. E comer cacau em barras é algo extremamente moderno. Nunca existiu isso. Mais uma desnaturalização que a gente tem que fazer aqui. Nunca existiu um negócio de cacau em barra. Cacau era bebido, né? Eles trituravam a semente do cacau, misturavam baunilha, enfim, vários produtos tropicais e ingeriam aquilo, geralmente a figura religiosa dos astecas ou de algum povo da Mesoamérica. E o cacau, ele era tão valioso que ele não poderia sair daquela região. Se você fosse pego traficando, né? A palavra traficando ganhou outro sentido hoje, mas contrabandeando, vendendo o cacau, você poderia responder a isso. Eles não queriam que saísse de lá os pés de cacau, que era considerado divino, altamente divino aquilo ali. E o cacau começa a ser introduzido no Amazonas, no Brasil. E é a partir da segunda metade do século XVIII, para vocês não se perderem no tempo, né? 1746, a gente está chegando na metade, um franco-suíço, até os países eram diferentes lá. Hoje o que é Suíça não era Suíça, era um outro território, era a França, Império Austro-Húngaro, enfim, as coisas se modificam ao longo do tempo. E o que é que acontece? Um franco-suíço de nome Varnet, né? Ele traz do Amazonas para cá uma muda de cacau, semente de cacau, que vai ser introduzida primeiramente em Canavieiras, né? O povo de Ilhéus que deve estar me ouvindo aí, alguns ficam meio ressabiados quando falam-se isso, né? Canavieiras tem a primazia da semente de cacau. Luiz Varnet vai trazer, e um fazendeiro, mais precisamente na fazenda Cubículo, o nome da fazenda é Fazenda Cubículo, nas margens do Rio Pardo, que corre lá em Canavieiras, vai ser plantada as primeiras sementes de cacau, vai germinar, e a gente vai ter a primeira produção de cacau, que não era ainda em larga escala, não tinham fins comerciais, e essa fazenda ainda existe, né? Esses pés, né, geraram sementes que ainda tem os filhotes dele lá hoje. Imagine o quanto isso poderia ser
explorado pelo turismo. Venha conhecer. Quieta. Imagine o potencial Surreal. disso aí para Canavieiras, né? Que é uma cidade que tem a sua história ligada ao cacau também, né? Não é somente Ilhéus que ganhou a alcunha da Princesa do Sul. Sabe o que eu acho engraçado aí? Preciso interromper para dizer. Fique à vontade. Existem países, lugares turísticos do mundo onde se criam atrativos, né? O turismo religioso, por exemplo, em muitos lugares ele foi criado para acontecer. A Bahia tem esse potencial que é seu próprio, mas não tem quem reconheça, né? Não tem quem mostre. Por exemplo, isso aí que você está dizendo. É fantástico. A gente descobre aqui a toda hora coisas na cidade de Salvador que existem e que são coisas seculares e que ninguém tem nem conhecimento. O próprio turismo religioso, que agora começa a engatear com Santa Dulce, né? Começa a se fazer a Rota da Fé. Mas as igrejas, o sincretismo religioso da Bahia é algo grandioso que sempre foi tratado com um valor, mas não com o valor que merecia ter. Não é isso? E a nossa E arquitetura assim a gente também, segue, né? né? De igrejas, tudo da aí, igreja de tudo São aí. A gente tem Francisco. tudo, só precisa do homem definir e estabelecer. Os outros países, eles não têm, mas inventam e matam a com pau. certeza, E com matam a pau. A ponto da gente não querer conhecer o nosso lugar para conhecer as criações deles. E você fazendo sua parte, né? Você levantando essas discussões, você está sendo um agente histórico aí, você está contribuindo diretamente para as transformações, né? Essa palavra é levada para um número potencializado de pessoas que estão ouvindo e vão pensar sobre isso. Isso tem um efeito, né? No futuro, no presente, né? Pois bem. Seguimos. Mas olha, então já que eu já fiz essa interrupção, deixa eu só anunciar para quem chegou agora, professor Murilo Melo está aqui com a gente hoje. Não estranhe, hoje não é quarta, hoje é quinta. Mas nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre o potencial turístico de Ilhéus, junto com a história do cacau. Lembrando que no segundo bloco, junto com o professor Murilo, nós teremos aqui, de maneira virtual, um guia de turismo chamado Aloísio Freitas, que é quem vai falar para a gente sobre o que se tem hoje nesse destino turístico de atrativo e como se faz esse link da história com a realidade turística desse destino que é Ilhéus. Pois bem, recapitulando, Lara, depois que Ilhéus se torna a grande, vou usar aqui uma expressão, pedir licença, a grande vedete das capitanias hereditárias, pelo menos no iniciozinho, ela vai mergulhar nesse ostracismo, ela vai ficar isolada, Ilhéus vai ficar isolada por N motivos, né? Tem alguns historiadores, a historiografia que fala que uma participação dos índios aimorés, que atrapalhavam o desenvolvimento da região. E Ilhéus vai viver durante muito tempo da produção de peixe seco, de farinha de mandioca, de óleo de copioba, que são elementos que não tinham tanto valor no mercado da época, né? Ilhéus vai ter uma certa importância na invasão holandesa, quando Salvador for sitiada. Ilhéus vai contribuir com essa produção que ela tinha e vai voltar para o seu ostracismo, né? Vai continuar sendo uma vila até então isolada, até a chegada do cacau, que vai transformar tudo. Ilhéus vai ganhar a cunha de Princesa do Sul. E aí, Varnet vai trazer essa primeira semente de cacau para Canavieiras. Rapidamente, 8 anos depois, ela chega em Ilhéus. E nos braços de trabalhadores, né? Principalmente, Lara, outra coisa que as pessoas desconhecem, principalmente alagoanos e sergipanos, a grande mão de obra do cacau, que não é fácil. O cacau aqui é só pegar e colher. Tem todo um trabalho para você adentrar numa mata, num lugar selvagem ainda, plantar aquelas sementes. Era extremamente difícil aquele processo. E a gente está vivendo um processo de seca. Então, várias famílias de Ilhéus têm uma dos seus braços, uma das suas origens, o alagoano sergipano. E a gente vai ter extremamente fortunas inimagináveis. Ilhéus vai chegar a um ponto que vai contribuir mais com receita do que Salvador para a Bahia. É só isso aí que Ilhéus vai ser. Ilhéus vai carregar o estado da Bahia nas costas durante um tempo. É só isso que Ilhéus vai representar. A gente não tem ideia do dividendo, do lucro que gerou o cacau para a região sul da Bahia e para Ilhéus. Então o que vai acontecer? Aquele povoado, até então, que era uma vila, Ilhéus ainda não tinha se transformado em cidade, só vai se transformar em cidade em 1881, depois do cacau, né? Depois que o cacau está sendo introduzido, ela vai ganhar esse status de cidade. E de 7 mil habitantes, Ilhéus e Itabuna não tinha esse nome, Itabuna era Tabocas, o nome de Itabuna era Tabocas. Tabocas e Ilhéus só tinham 7 mil habitantes. A partir da introdução do cacau, rapidamente de 7 mil, a gente vai para 150 mil habitantes. Sério? É algo inimaginável. Em quanto tempo?
O cacau, ele vai começar a ter uma proporção de... Ele vai ser introduzido em 1750, 1746, 1752 em Ilhéus, mas ele vai começar a ser exportado a partir da segunda metade do século XIX. Depois que começa a exportar, em menos de 20 anos, a população... Que fenômeno, que bom. Fenômeno. E vai atrair estrangeiros. A gente falou aqui de sergipanos e alagoanos como desbravadores, que vinham da seca, até personagem de Jorge Amado, né? Que é um capítulo à parte, né? Se a gente for falar aqui, é fantástico. Gabriela, né? Que é uma retirante, né? Sim. Esses retirantes vão ajudar a construir Ilhéus e depois chegarão estrangeiros. Várias pessoas que você conhece na sua vida são oriundos de Ilhéus e vocês não sabem, né? Família Berbert, você deve conhecer alguém. Família Lavigne, família Maron, né? A Maron é a família árabe, né? A família Berbert, a família Lavigne, franceses, Wildenberg, né? Também virá para Ilhéus. Vários árabes, né? Família Nasal, mandar até um abraço aqui para Nasal, né? Minha professora querida, que eu quero deixar um beijo aqui, Luísa Ribeiro, de Ilhéus. Olha que legal. Mas o sobrenome dela do meio, que é o sobrenome da mãe, que é de Ilhéus, eu vou lembrar daqui a pouco. Daqui a pouco eu digo, é um nome desses assim. Lu, você tá me ouvindo? Fala aí o seu sobrenome do meio. Pois é, Ilhéus vai trazer franceses, suíços, árabes, e vai compor, vai ser uma cidade cosmopolita. Você vai ver uma cidade cosmopolita em Ilhéus, de vários idiomas, de várias referências, de várias influências, né? E Itabuna também vai ter esse destaque, né? Itabuna, que se chamava até então Tabocas, vai se tornar um município próprio e vai ser uma das grandes produtoras de cacau. Inclusive lá em Itabuna, mais precisamente no distrito de Ferradas. Todos afirmam que Ilhéus é o berço de Jorge Amado, né? Ilhéus vende muito bem esse peixe. Tem a casa de Jorge Amado lá, que é um museu, onde o Jorge Amado morou com os pais, né? Mas Jorge Amado nasce especificamente em Ferradas. Não, porque tem um ouvinte aqui falando que é em Itabuna. É em Itabuna. Mas é a precisão do professor de história. É no distrito de Ferradas que pertence a Itabuna. Então, Jorge Amado é itabunense, mas vai antes de completar 2 anos de vida, ele vai para Ilhéus, né? O pai dele vai ganhar na loteria. O pai não é uma loteria como vocês conhecem hoje, era outro tipo, né, de jogo. Vai estabelecer uma casa em Ilhéus, né? E ele vai viver em Ilhéus até um certo ponto, né? Depois vai para Salvador, vai estudar no Rio de Janeiro, vai se tornar cidadão do mundo, né? Talvez o escritor mais traduzido da língua portuguesa, né? Acho que ele só foi passado agora por Paulo Coelho. Então, é de uma potencialidade turística absurda para a região, Jorge Amado. Então, a história de Ilhéus é fabulosa, né? Esse cacau vai atrair gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ilhéus vai construir, tem coisas pitorescas e coisas simbólicas que mostram o poder de uma região. Em Salvador, nós filhos do Recôncavo, né, a gente não tinha mudado tanto nossas regras de comportamento. Em Salvador tinha um hábito, até quando eu era menino, né, na década de 80, de se fazer xixi na rua, né? Esses hábitos de comportamento da gente sempre foi naturalizado. Em outras regiões do Brasil já não eram mais, né? Então, Ilhéus, no começo do século XX, já vai ter uma outra visão de civilidade, coloco aqui civilidade entre aspas, né? O que é civilidade, de comportamento, né? De relação com o corpo, né? Ilhéus vai ter um mictório público para que não se faça xixi no poste nem na rua, né? Eles vão colocar um mictório. Pois é, imagina, Ilhéus no começo do século XX tinha aquilo. Então Ilhéus é de uma pujança, de um poder sobrenatural. E tem várias passagens interessantíssimas sobre esse universo do cacau, tão bem contado por Jorge Amado, que é a questão do macaco. Esse macaco, eu desenvolvi até um projeto, a gente não chegou a lançar, com a editora e com a produtora, da gente fazer vídeos educativos contando a história de Ilhéus na perspectiva desse macaco. É um macaco jupará. O macaco jupará é um macaco da Mata Atlântica, e ele é responsável por comer o cacau e colocar as sementes em outros lugares. Ele plantava a semente, ele plantava a semente. Então o macaco ganha vida, né? Vira um personagem extremamente interessante, o jupará. E, mais especificamente, ainda sobre o macaco, tinha também as pessoas que viviam
embrulhados lá na cabruca. Sabe o que é cabruca? Não. Cabruca é interessantíssimo. O cacau, além de gerar lucro, além de gerar essa potencialidade que Ilhéus e o sul da Bahia se transformou, o nosso cacau, ele sempre foi plantado na sombra. Diferente do cacau de Gana. Em Gana ele é plantado no sol. Gana hoje é uma das grandes produtoras de cacau, a costa africana. A gente, por plantar em sombras, a gente preservou a Mata Atlântica. Não sei se vocês já viajaram pelo sul da Bahia, é uma região que eu gosto muito de viajar, de estar, me sinto muito bem. Você vê matas atlânticas ali infinitas, né? Se você vai em Barra Grande, se você vai em Itacaré, se você vai em Ubaitaba, né? Se você vai em Itajuípe. É uma pujança em Camaquã, até Gandu, que é mais próximo aqui da gente, porque o cacau ele é plantado no sistema de cabruca. O que é cabruca? Você preserva a mata e coloca o cacau embaixo. Então o cacau não precisa desmatar como as outras culturas a fizeram, né? A cana, para ter uma plantação de cana, você cortava todas as árvores para fazer para constituir um solo, uma fazenda para plantar cana, e o cacau não. Ele é completamente diferente. Então ele é responsável pela manutenção do meio ambiente, né? Da Mata Atlântica. A região sul da Bahia, a região de Ilhéus, tem ainda essa potencialidade turística que é o turismo ecológico. Então é fantástico o que o cacau trouxe para aquela região. Então a gente pode dividir a história de Ilhéus antes e depois do cacau. Murilo, tem dias, Cláudio, que o programa é muito curto para tudo que a gente precisa. Eu tô aqui revoltada, porque eu vou olhando pro relógio, me dando aflição. Mas assim, uma coisa eu preciso ir pro intervalo, preciso botar o guia na linha também, mandar um beijo pra Luísa, que agora tá conectada, acompanhando a gente. Ela é filha de Ilhéus e é minha professora querida, e agora uma grande amiga e vizinha. Mas veja bem, uma coisa me chamou a atenção. Você disse que em um dado momento da história, Ilhéus foi a principal potência econômica da Bahia. Sim. E por causa do cacau. Uhum. Mas hoje, essa não é mais uma realidade. O cacau, a gente pode dizer que teve um momento da história que houve a queda do cacau. Como Claro. é o cacau hoje? Claro. Como esse cacau baiano hoje está? E por que nós perdemos essa potencialidade econômica do cacau no Brasil? Claro. A história do Brasil nos ensina algo. O que é que a história do Brasil nos ensina? Quando você sobrevive e vive em torno de uma monocultura, você vai estar fadado mais cedo ou mais tarde a um insucesso. Salvador, Lara, foi a grande cidade da história do Brasil, foi Salvador. A capital colonial, a cidade mais importante, o principal porto do Atlântico Sul era Salvador. Salvador era de uma potência inimaginável. E o seu recôncavo, né? Se a gente pegar todos os políticos do Brasil no período colonial e no período do Império, boa parte do recôncavo baiano, os políticos do Brasil inteiro que mandavam no Brasil, tiveram mandatos, né, tiveram anos que 75% vinha do recôncavo. A gente não tem ideia do que era o recôncavo baiano. Mas esse mundo vai perder o bonde da história. Por que o recôncavo vai perder o bonde da história? Pelo mesmo motivo de Ilhéus, mas por especificidades diferentes. O que é? Quando você sobrevive de uma monocultura, você está à mercê dos preços internacionais, você está à mercê de um contexto, né? Então, a cana-de-açúcar vai entrar em crise e o recôncavo vai junto. Todo aquele universo, toda aquela potência vai cair. O recôncavo vai ser um centro que vai tirar as pessoas de lá. As pessoas vão embora do recôncavo porque a cana vai parar de dar dinheiro, né? O nosso cacau é a mesma coisa. O cacau que teve essa pujança vai passar por vários momentos de crise. Uma leitura de senso comum vai dizer que o único problema do cacau foi a vassoura de bruxa. Não é. O cacau, desde a sua introdução, vai ter momentos de queda, porque ele está dependente do mercado externo. O mercado externo que vai determinar o preço das amêndoas de cacau. Entendeu? Então a gente vai ter uma grande crise no cacau já no final dos anos 20. Os anos 20 é o melhor momento, talvez, do cacau. É o momento de mais riqueza do cacau. Tinha um homem, que é o rei do cacau, que é Misael Tavares. Sabe quantas fazendas ele teve? 77. 77 fazendas de cacau. Ele teve um banco. Ele foi dono de um banco. O Banco Misael Tavares. Ele foi o rei do cacau. Talvez simbolicamente seja uma das pessoas mais representativas em termos de poderio econômico desse universo. Misael Tavares daria um filme belíssimo, a história de Misael Tavares. E toda essa pujança vai entrar em crise com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29.
Com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, o cacau vai sofrer crises. Em 1957, o cacau vai sofrer outra crise. E aí vai ser criado algumas instituições, alguns órgãos para manter esse preço do cacau, essa produtividade, que é o caso da CEPLAC, né, que é uma outra história. E até que chega o ano de 1989, que a gente vai ser atingido pela vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa chega na Bahia. A gente não pode dizer o real motivo, né, das vassouras de bruxa. Tem vertentes, né, tem correntes historiográficas que afirmam que foi uma ação humana, tem outras que falam que foi uma ação natural, né? Enfim, ficam aí as versões para a gente ler e ter o seu próprio entendimento. Alguma semelhança com o coronavírus? Fala-se disso também. Então a vassoura de bruxa vai ser introduzida em 89, né, em Uruçuca, vai ser o primeiro lugar que vai ser encontrada a vassoura de bruxa. E esse universo do cacau vai sofrer mais uma crise, a pior de todas, né? É considerado um terrorismo por muitos, né? E aí a gente vai ter que se reinventar, né? O universo do cacau, o universo do sul da Bahia vai ter que se reinventar. Você falou no começo do programa, a primeira fala sua é que Ilhéus é um dos grandes produtores de chocolate, e você acertou. Ilhéus era produtora de amêndoa de cacau que ia para a Suíça. A Suíça nunca produziu cacau nenhum, não sabe nem o que é cacau. A gente vendia para eles e eles produziam chocolate suíço, né? Que é considerado com a nossa matéria-prima. Com a nossa matéria-prima. Hoje existe uma necessidade de adaptação. E hoje Ilhéus produz chocolates artesanais, premiados, né? Sim. Hoje a gente está mudando a leitura sobre o cacau, não está tão dependente, né, dessa monocultura. Enfim, está investindo no turismo ecológico, na visita de fazendas de plantação de cacau. Então o cacau está ganhando, e a região está ganhando novos ares, novas leituras de mundo. Uhum. Muito bem, professor Murilo Mello conversando com a gente sobre o potencial turístico de Ilhéus e a história do cacau também. Nós vamos para um intervalo comercial rápido. Na volta a gente fica com ele e soma aqui para esse bate-papo a Luísio Freitas, que é um guia de turismo de lá de Ilhéus, que vai fazer agora uma casadinha com a gente entre essa história e a realidade turística desse destino. Fiquem aí, a gente volta já já. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. A rádio da cidade, Metrópole FM. Incríveis musicais itinerantes, espalhando brilho e alegria pelo shopping da Bahia. Venha se encantar com a parada musical Cultivando o Natal. Todos os finais de semana de novembro e dezembro, às 15 e às 16 horas, no shopping da Bahia. Pare e imagine. Praia, mar, rede, trilha, natureza, paz. Não precisa ficar só imaginando. Tudo isso você encontra no litoral de Mata de São João. Praia do Forte, Embaçaí, Diogo, Santo Antônio e Sauípe estão prontos para receber você, seguindo todos os protocolos de segurança. Vem, você merece ser feliz aqui. Prefeitura de Mata de São João. Desfrute da nova classe Business da Air Europa a bordo de nossas aeronaves mais modernas. Maior privacidade e conforto com assentos totalmente reclináveis. Uma cabine 60% mais silenciosa. Um menu de 12 estrelas Michelin de Martim Beraçateg. Decida ir tão longe quanto quiser. Air Europa, você decide. Agora, a fábrica de bolo Vó Alzira, o melhor bolo de Salvador, além do Maxi Atacado da Bonocô, Bom Preço Vasco da Gama, abriu uma nova unidade no Maxi Atacado dos Mares. Bolos a partir de R$15. Venha nos conhecer e pegar o seu bolinho em uma das nossas lojas. Pedidos também pelo iFood. Fábrica de bolos Vó Alzira, o melhor bolo de Salvador. Vacina no braço, desconto na compra. É o comércio de Salvador, unido pela vacinação contra a Covid-19 e retomada da economia. Para comprar mais, pagando menos, vá nos estabelecimentos com o selo da campanha e garanta seu desconto especial na hora. Basta apresentar seu cartão de vacinação comprovando as 2 doses e um documento com foto. Vacina no braço, desconto na compra. De 5 a 20 de novembro. Participe. Realização: FCDL Bahia, CDL Salvador, E-Comércio, Abrazel e Abrace. Apoio: Prefeitura de Salvador. Alegria,
alegria! Respeitável público, o universo mágico do circo tomou conta da Costa do Sauípe. Espetáculos, performances acrobáticas, paradas natalinas e oficinas interativas vão proporcionar experiências inéditas para toda a sua família. Natalize, se encante e colecione momentos inesquecíveis. Acesse costadosauípe.com.br e garanta a sua viagem. Costa do Sauípe, alegria de cara nova. Hospedagem segura, protocolos homologados pelo INCOR. O melhor curso preparatório do Brasil, agora todos os domingos na sua Rádio Metrópole. Múltipla Aprovação, um programa feito para você, concurseiro e estudante que quer ficar por dentro das principais notícias para concursos públicos, exame de ordem com entrevistas e dicas. Múltipla Aprovação, todos os domingos às 9 da manhã. Apresentação Gamil Fepel, aqui na Metrópole. Não seria incrível se você digitasse a palavra amor no seu WhatsApp e... Zap! Em menos de 5 segundos aparecesse o crush ou a crush dos seus sonhos diante de você? Difícil, né não? Mas com o Jornal da Metrópole é facinho, facinho. Digite a palavra jornal no WhatsApp da Rádio Metrópole e em menos de 5 segundos, zap! Aparece o exemplar do nosso jornal atualizado e em PDF para você ficar de mãos dadas com a informação. Olha o que é que tá rolando essa semana. Fora dos planos, grandes redes nacionais avançam sobre o mercado de saúde na Bahia, mas não confirmam se vão atender o Planserve, plano com mais de 500 mil beneficiários no estado. E também, o Jornal da Metrópole mostra que antes de iniciar obras em Salvador, a empresa pernambucana Moura de B já acumulava histórico de polêmicas em obras gigantescas em Recife. E o fenômeno das rifas, com crescimento acelerado do desemprego, cartelas premiadas estão sendo vendidas para garantir renda extra em bairros populares em Salvador. Quer as novidades em sua mão? Mande a palavra jornal para o zap da Rádio Metrópole 719-8155-3258 e receba o exemplar completo do Jornal da Metrópole em PDF. Faz um teste aí. É zap. É informação e inovação. É Metrópole. A rádio da cidade, Metrópole FM. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. Agora são 10h47, Lara. E estamos de volta. Metrópole Turismo conversa hoje sobre o potencial turístico de Ilhéus. E você que perdeu essa aula do primeiro bloco, vai lá depois no youtube.com/portalmetro1 para aprender um pouquinho sobre a história do cacau, que tem a relação direta e essencial no destino turístico que hoje é Ilhéus. O professor Murilo Melo é quem está aqui comigo e quem está discorrendo aqui essa aula maravilhosa sobre o destino. Mas agora, junto com ele, eu recebo com muito carinho, pelo Zoom, o guia de turismo Aloísio Freitas. Cadê ele, Claudinho? Olá, Aloísio, muito bom dia, um prazer ter você aqui. Bom dia, Lara. Não sei se você conseguiu acompanhar aí o nosso primeiro bloco, o professor Murilo deu uma aula pra gente sobre a potência do cacau no destino Ilhéus. E agora eu queria juntar aqui, fazer uma casadinha com vocês para entender um pouquinho o reflexo de toda essa gestão econômica e desse potencial aí, desse cultivo do cacau frente à atividade do turismo. Como é hoje? Quem é o turista que vai a Ilhéus? O que é que ele busca exatamente? E qual é o interesse dele em conhecer essa história do cacau? Bom dia, Lara. Bom dia, professor Murilo Melo. Eu gostaria de... Estão me ouvindo? Todos te ouvindo muito bem. Pronto. Eu gostaria de agradecer o convite inicialmente feito. Ouvi sim, prestei atenção na toda a fala do professor. E eu estava aqui me lembrando do que acontece hoje com a nossa cidade. Quando ele falou sobre a produção do cacau aqui, a produção da cana-de-açúcar, que o açúcar, que era Ilhéus, teve um grande potencial em relação a isso. E hoje nós estamos com um roteiro novo, é o Rio do Engenho, assim como também as fazendas de cacau, como ele bem falou. Eu estou aqui dentro do Palácio Paranaguá, um prédio que também foi construído pela pujança do cacau em nossa região. É um prédio do quadricentenário, praticamente, o Palácio Paranaguá, mas ele tem uma importância muito grande. O turista, você quer saber qual turista que vem hoje para Ilhéus, não é isso? Isso. Quem é o turista, de onde ele vem e, principalmente, qual é o interesse dele. O que leva um turista hoje ao destino e qual é a relação desse turista com o cacau?
Lara, hoje o turista, o Jorge Amado virou um produto em nossa cidade, né, nossa região. Embora, como bem falou aí com o professor, Jorge nasceu em Ferrara, mas Jorge adota Ilhéus como sua cidade. E aí as pessoas vêm para Ilhéus justamente pela temática Jorge Amado, Nassib, Gabriela, a bendita passagem secreta do Bataclan, que é muito interessante isso. Então as pessoas vêm para cá justamente por conta da obra amadiana. E esse ano nós tivemos um aumento atípico em nossa região, isso porque não tivemos baixa temporada. As pessoas que, por conta de pandemia, por conta daquele momento que nós vivemos, as pessoas remarcaram suas viagens e preferiram vir no que eles chamavam de baixa estação. E, na verdade, o que aconteceu foi um boom na cidade de Ilhéus, maio, junho, julho, que não é muito comum recebendo visitantes. A única coisa que estranharam foi em relação às piscinas, que elas não são aquecidas. Isso porque não temos costume de receber visitantes no que chamamos de inverno. Mas o perfil do turista, ele vem justamente para descansar, sair dos grandes centros, e hoje uma temática muito procurada é justamente fazenda de cacau ou tudo voltado ao ecoturismo. Joia. E de onde vem? São baianos? São sulistas? São... De onde é? Quem é o turista que mais visita vocês aí? Estamos recebendo um número considerável de pessoal do sul, Caxias, Bagé, aquela região sul. Eu estou até me surpreendendo com esse público. Muitos paulistas, São Paulo, Minas Gerais, muito pouco Amazonas, região norte, muito pouco. E também no turismo interno aqui da Bahia. Salvador. Vamos lá. Aloísio Freitas, guia de turismo em Ilhéus, é quem está conversando aqui com a gente agora, mas a gente tem aqui também no estúdio o professor Murilo Melo para esclarecer dúvidas de vocês aqui. Eu vou fazendo as perguntas dos ouvintes para a gente mesclar a interação, mas eu tenho ainda algumas curiosidades pessoais para tirar com você aí. Um beijo para Arturo Martinez, Alex Moraes, Suzane. Suzane diz aqui, quando falam em Ilhéus, só vem na minha cabeça o cacau. O que tem mais que encanta Ilhéus, além do cacau e das belas praias, hein, Aloísio? Além do cacau e belas praias, o que mais tem em Ilhéus? Toda aquela história amadiana, passagem secreta de Bataclan, nós temos um carnaval cultural, tínhamos um carnaval cultural, o nosso centro histórico que tem uma arquitetura belíssima, vários prédios em artigos neoclássicos, coisas antigas, tem as histórias do cacau, deixada pelo cacau também, claro que Ilhéus surgiu nesse momento, e o aconchego do ilhéense, o ilhéense ele é muito receptivo, entendeu? Nós estamos no centro histórico, praticamente, você caminhando aqui no centro histórico é bem tranquilo, então as pessoas têm mais essa sol e praia, isso cativa muito o visitante. Em termos de gastronomia, o que se encontra aí de essencial, assim, que além do chocolate, o que não dá para deixar de provar em Ilhéus? Não muito diferente de toda a Bahia, mas assim, muito voltada para frutos do mar, peixe assado na telha, lagosta, isso é muito voltado também para frutos do mar. A nossa gastronomia ela tem essa correlação para toda a costa baiana. Alex Moraes, ele diz aqui, ele faz duas perguntas, eu vou fazer as duas para o professor Murilo. Ele diz por que Jorge Amado abraçou Ilhéus e não Itabuna, sua cidade natal. E ele depois pergunta se é verdade que a vassoura de bruxa foi um descuido dos fazendeiros da época e que por isso foi tão destrutiva. Pois bem, Aloísio, Jorge Amado adotou Ilhéus porque ele foi levado para lá, foi conduzido com menos de 2 anos em Ilhéus, né? Depois virá para Salvador, passará um tempo no Rio de Janeiro também e depois vai se tornar cidadão no mundo com residência. Depois de um tempo, Jorge Amado teve um casamento antes de Zélia, né? Pouca gente fala isso. Teve inclusive uma filha que vai falecer muito nova, Eulália, né? E vai se fixar depois no segundo casamento com Zélia no Rio Vermelho, que vai se tornar associada a Jorge Amado, o bairro, né? A área onde ele vai escolher para viver, né? Inclusive é bem potencializado pelo turismo de Salvador, a Casa do Rio Vermelho, é bastante interessante. Dúvida. Muito bem, Alex Moraes aqui indica em Ilhéus uma praia, ele disse assim, ele dá a indicação de uma praia do lado do Cristo e diz que ser muito boa. Sabe o nome dessa praia, Luísio? Essa praia é chamada, temos duas praias ali, a praia da Avenida Soares Lopes e a praia do Cristo propriamente dita. Certo. Próximo ao Conde Badaró, onde tem uns caiaques, as pessoas podem fazer um passeio na Baía do Pontal. Tem outro o jet ski também, lá na Baía do Pontal. O professor disse que eu esqueci de fazer. Teve duas perguntas, foi né, para foi mesmo. A outra foi sobre a vassoura de bruxas, Isso. que foi o descuido. Desculpa. Bom, são vários fatores vão causar essa crise. E a vassoura de bruxa, como a gente falou,
tem uma corrente que afirma que foi um crime humano, né? Foi um crime, já que o cacau era uma coisa tão pungente, tão abundante, tão fenomenal, que as famílias achavam que aquilo nunca ia acabar e não deram manutenção à plantação, do estudo científico na produção do cacau. E essa crise, a partir de 1889, vai forçar aos fazendeiros do cacau, os cacauicultores, uma produção muito mais estudada, científica, a utilização de métodos, e uma mudança no plantio, uma mudança na cidade, uma mudança de cultura. Uhum. Muito bom. Maritânia Tui, querida, um beijo pra você. Obrigada por acompanhar a gente aqui, sempre presente no YouTube. Ela diz assim: até hoje eu não consegui entender como uma cultura tão importante como a do cacau se acaba assim, ao invés de ser incrementada. E o nosso chocolate? Pergunta ela. Itabuna, também maravilhosa, deixa abrir esse parêntese merecidamente em Ilhéus, na Praia do Milionário. E gostaria de saber por que ela se chama assim. É uma história interessante. As pessoas dizem que pela grande frequência as pessoas mais abastadas da cidade, os produtores de cacau, antes não tinha. São as histórias que são contadas que as pessoas mais abastadas que faziam essa travessia e iam lá para a Praia dos Milionários. Surge até a história de dizer que os coronéis levavam até as meninas do Bataclan para a Praia dos Milionários. E aí criou-se todo o misticismo em relação à Praia dos Milionários. A construção da atual ponte, a ponte Jorge Amado, Jorge virou um produto da nossa cidade, a primeira está no interior da Bahia. Então, grandes construções, grandes casas estão sendo construídas naquele momento, grandes condomínios. Daí, Praia dos Milionários. Uhum. Professor Murilo, nosso tempo está estouradíssimo, mas eu não quero ir embora sem falar disso aqui. E ainda tenho que perguntar sobre acesso a Aloísio. Rogério Silva diz aqui: gostaria de saber quando o cacau teve a sua queda imediatamente. E quando o cacau teve a sua queda, imediatamente as pessoas abandonaram Ilhéus ou ainda era esperado uma retomada? E ele complementa: quem assumiu o lugar de Ilhéus na produção do cacau no Brasil? Interessante. Pará. As pessoas que plantavam cacau, viviam no cacau, não moravam exatamente na cidade de Ilhéus, moravam no entorno de Ilhéus. A crise do cacau vai aumentar a população em Ilhéus. Ao contrário, é diferente. Vai ter uma migração para a cidade. E vai ter um inchaço urbano em Ilhéus. Pergunta qual foi? Quem é o Estado brasileiro? O Estado brasileiro, sempre o campeão, todos os anos, apesar da crise, sempre é a Bahia. A Bahia continua sendo o principal estado. Hoje, tem algumas regiões do sul da Bahia mais próximas. Ilhéus está retomando a sua produção de cacau. Ninguém conseguiu tirar a coroa dessa região, da nossa Bahia. Em relação ao cacau, mesmo diante da crise, os números diminuíram, frearam, absurdamente, mas continuamos ainda tendo a primazia na produção de cacau. Joia. Lu Ribeiro está aqui, filha de Ilhéus, mandando a seguinte mensagem: o Torre Recôncavo por séculos, precisa de muito mais cuidado. E ela diz: meu pai, Raimundo Khrushchevsky, o barão do Popov, fez um arquivo de mais de 2.000 fotos de pessoas de Ilhéus, das mais simples às mais... E Rafael, será que ele está na linha ainda? Vamos ver? Rafael, bom dia. Bom dia, Lara. Oi, irmão, desculpa a demora. É o seguinte, uma dúvida. Quando dá o auge da produção de cacau, o pessoal de Ilhéus trocou aquela praia beleza que tem entre Itacaré e o próprio Ilhéus, aquele morro ali, por uma fazenda mais do interior. Se isso é verdade ou é mentira, eles querem saber. E aí, professor? Tá faltando algumas informações, especificidades aí. Eu desconheço a região precisa. Pegue meu contato depois, mande uma mensagem para mim, se você achar o morro específico, que eu prometo te responder. Tá joia? Tá bom. Aloísio, a gente hoje focou um pouco mais na história, do destino e da história desse cacau aí tão importante para o nosso Brasil e para o mundo, como pontuou aqui muito bem o professor Murilo, mas eu quero muito voltar a fazer uma entrevista pessoalmente com você, para que a gente possa falar hoje sobre esse potencial, sobre como vive Ilhéus do turismo, como está sendo desenvolvida a atividade aí, as maneiras de chegar, como é a noite, como é Ilhéus para as crianças, quantos dias é ideal. Ficou uma lacuna aqui de informações que a gente precisa complementar, e eu acho que isso é fundamental para que a gente desperte aqui no Soteropolitano um interesse ainda maior de visitar e de conhecer e de curtir um pouquinho dessa princesinha aí, como diz aqui a minha querida Luísa. Eu agradeço a sua participação, eu vou pedir à Vanessa que entre em contato com você para que a gente possa fazer um programa completo contigo, para que você possa contar para a gente um pouco mais, em detalhes, o que tem para se fazer nessa cidade tão maravilhosa que é a cidade de Ilhéus, tá bom? Não vai demorar não, viu? Quando você tiver data livre, a gente vai fazer. Próxima semana, o mais rápido possível, para a ideia ficar fresca aqui na cabeça de quem acompanha a gente.
Tranquilo, Lara, eu que agradeço. Me coloco à disposição, pode entrar em contato comigo sim, estou aqui disponível. É sempre bom falar de Ilhéus, é sempre bom falar de minha cidade. Joia. E é sempre bom estar sempre explicando a cidade para os demais. Pronto. Você tem alguma rede social, alguma coisa onde as pessoas possam te encontrar para que possam contratar seu serviço aí, Ilhéus? @Guia Aloy Freitas no Instagram. @Guia Aloy Freitas. Eu mando para Vanessa no meu WhatsApp. Pronto, fechou. Mas vocês aí acompanhem @Guia Aloy, ALOI Freitas, tudo junto no Instagram. Isso. Pronto, conheço aí o trabalho dele e ele volta aqui para contar pra gente um pouco mais sobre todo o potencial turístico desse destino que é Ilhéus. Professor Murilo, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Ficamos com um compromisso pendente também. Você vai voltar aqui para contar também a história de... Diga. Chapada Diamantina. Chapada Diamantina e Recôncavo Baiano. Recôncavo Baiano, que são temas de estudo que você faz junto à UFBA, não é isso? Estaremos juntos. E a gente vai fazer essas aulas aqui também, sempre na intenção de contribuir aí para o conhecimento e desenvolvimento turístico do estado da Bahia. Eu volto amanhã, sexta-feira, dia de Fora de Rota. Eu estou super empenhada agora em dicas de Natal, presentinhos de Natal. Eu que realizo há tantos anos feiras de rua, o Boa Praça, que eu tô morrendo de saudade, o próprio Pop-Up Shop, que é um evento que eu já fiz também por muito tempo, onde a gente comercializava produtos de artesãos locais. Esse ano ainda estamos aqui em função da pandemia parados, mas quero usar a partir de amanhã o Boa Praça quer voltar, ele não sai da minha boca. O Fora de Rota como uma ponte, uma maneira virtual de incentivar e de divulgar para vocês produtos natalinos, para que a gente possa incentivar esse comércio informal, esse comércio do produtor artesão, e eu quero abrir esse espaço aqui. Claro que amanhã também é dia de música e a gente vai fazer essa casadinha aqui no primeiro e no segundo bloco, e eu espero vocês aqui pontualmente às 10. Um beijo para todo mundo que mandou mensagens aqui, desculpa a todos que eu não pude ler, mas quando o assunto é denso em termos de história, a gente precisa aproveitar o conteúdo do professor. Deixe seu contato aí, porque ficaram algumas dúvidas aqui. Eu responderei com o maior prazer do mundo falar sobre essa pauta. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Sempre é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sempre virei, assim que for chamado. Quem quiser as respostas, é só me procurar no Instagram, né? Murilo Melo, o Melo com 2 L's, História. Murilo Melo História. Pode mandar lá. Lara, eu queria só mandar um abraço para algumas pessoas de Ilhéus. Claro. Há tempo para Nasal, que sempre contribui com meus estudos, né? Uma figura raríssima, super conhecida em Ilhéus aí. Nasal, um abraço. Danilo, né? Parceiro meu do site Ilhéus 24 Horas. A gente faz alguns trabalhos juntos. Danilo, parabéns pelo seu trabalho, um abraço. E daqui a pouco o nosso curso está saindo, viu? Joia, massa. É isso, Pronto. Lara. E agradecer aqui. Joia, eu volto amanhã, 10 horas em ponto, esperando vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Metrópole Turismo. O turismo levado a sério. Metrópole Turismo. Oferecimento Costa do Sauípe. Prefeitura de Mata de São João, trabalhando por todos, em todo lugar. E desfrute da nova classe business da Air Europa, a bordo de nossas aeronaves mais modernas. Air Europa, você decide. A rádio da cidade, Metrópole FM. Desfrute da nova classe business da Air Europa a bordo de nossas aeronaves mais modernas. Maior privacidade e conforto com assentos totalmente reclináveis. Uma cabine 60% mais silenciosa. Um menu de 12 estrelas Michelin de Martim Beraçateg. Decida ir tão longe quanto quiser. Air Europa, você decide. Já pensou se você digitasse a palavra cerveja no WhatsApp e zap? Em menos de 5 segundos, pintasse na sua frente uma geladíssima véu de noiva em sua mão? Não rola, né? Mas com o Jornal da Metrópole, rola sim. Digite a palavra jornal no WhatsApp da Rádio Metrópole e em menos de 5 segundos, zap! Aparece o exemplar do nosso jornal atualizado e em PDF para você matar sua sede de informação. E nessa semana tem... Fora dos planos, grandes redes